Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tranquilos? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Tô aqui em casa nesse exato momento e é o primeiro podcast que eu faço com esse microfone novo que eu comprei para poder gravar os conteúdos não só do autoajuda, mas também da minha empresa, das minhas coisas e tudo mais. E é isso, tá ligado? E como tá com o microfone aqui, eu falei, mano, eu vou gravar e é isso. E hoje é quarta-feira, né? Eu esqueci de gravar e deixar pronto pra postar hoje de manhã. São 16h31 e, cara, minha vida tá bem doida, mano. Tá bem doida mesmo. Deus vem falando comigo de uma forma bizarra, velho. E ele vem falando, me mostrando, na verdade, uma simples coisa, tá ligado? E esse é o tema do vídeo, tá ligado? Ou do vídeo não, do podcast. É que ele tá me mostrando sobre ter confiança, tá ligado? E é exatamente isso. Confiar, tá ligado? E é muito doido, mano. Porque o nosso lado racional começa a falar que não, tem que ser dessa forma, você não pode fazer assim, como assim você vai confiar? Você nem tá vendo nada, você nem tem certeza, e blá, blá, blá. E sei lá, mano, eu tô tranquilo, tá ligado? Mesmo ferrado, eu tô tranquilo. É muito doido, velho, é muito doido. E a minha mente fica pensando, não, você tá tranquilo porque você é um idiota, você é uma criança, você é um mimado, e tipo, todo aquele xingamento, tá ligado? Então, mano, eu só tô tranquilo, tá ligado? Tô investindo nas minhas coisas, tudo vai dar certo, tá ligado? E é isso. Eu não tenho que ficar desesperado querendo que as coisas caiam do céu. Tem que me mexer. Isso é verdade. Preciso me mexer. Mas tudo vai dar certo, tá ligado? E se eu fosse resumir, esse ano seria isso, tipo, confiar em mim, tá ligado? Confiança. Tomei decisões que o André, antes do acidente, ia ter ficado desesperado. E é muito doido essa diferença, esse contraste gigantesco entre o André de agora e o André do passado, tá ligado? Eu fico feliz porque mostra que eu cresci e eu vejo assim que eu, eu passei por isso pra Deus me preparar, tá ligado? É uma coisa que eu gosto de acreditar. Deus tá me preparando pra algo muito melhor, tá ligado? E se eu tivesse continuado daquela forma, eu estaria ganhando meus R$ 10.000 e eu poderia ficar parado naqueles R$ 10.000 pra sempre, tá ligado? Eu não teria aprendido tanta coisa que eu aprendi nesses últimos tempos. Porque provavelmente eu estaria cego pelo ego. Me achando o fodão, o pica, a última bolacha do pacote, a porra toda, tá ligado? E não, mano. Deus, universo, o que você quiser chamar, me fez perder tudo daquilo lá pra me mostrar uma coisa melhor. E é muito doido, velho. Muito doido. Muito doido. E é, tipo, uma briga muito bizarra entre a minha mente racional e a minha confiança, minha fé, tá ligado? Por isso que eu acho que eu sou tão estoico e tão blindado, tá ligado? Porque tudo que as pessoas chegam pra poder falar pra mim, pra poder me xingar e, sei lá, me diminuir, falando alguma coisa, não me afeta porque eu já falei isso pra mim 1000 vezes. Minha mente já repetiu isso 1000 vezes. Então, tipo, você não vai me afetar. Porque eu já ouvi isso. Eu falando isso pra mim quando eu fui deitar pra dormir, tá ligado? Tava deitado na cama e comecei a pensar, caralho, você é um bosta, você é um merda, você é um lixo. O que você acha que você é? E tudo que as pessoas poderiam falar, ou que a gente imagina que as pessoas vão falar ou pensar, a minha mente já falou 1000 vezes, tá ligado? Então quando alguém pega e fala, eu fico, tipo, mano, você vai ter que se esforçar um pouco mais. Porque minha mente é muito criativa. Ela já me xingou de várias formas. Então, se você vai me chamar de, sei lá, por exemplo, o xingamento mais bosta que eu já ouvi.
Ai, você é careca. Tipo, nossa, sério, mano. Caralho, hein? Porra. Eu descobri agora, meu Deus, como assim eu sou careca? Vou entrar em depressão, em desespero. E não, mano. Não. E aí, essa. Isso acabou me blindando, tá ligado? E confiar em você mesmo é uma coisa complicada, tá ligado? Ainda mais se você for uma pessoa igual eu, que cresceu duvidando de você, cresceu com pessoas próximas também que duvidavam delas, e elas pegavam a dúvida que elas tinham delas, da capacidade delas, e colocavam em você. E não por maldade, elas não percebem, tá ligado? Elas não percebem que elas se acham um lixo, ou que elas não confiam nelas. E elas não percebem que elas estão pegando e colocando isso em você. E aí a criança vai tentar explorar alguma coisa? Não, criança, você não vai fazer isso. Você tá maluco? Você vai morrer. Você é idiota? E aí, tipo, a gente acha que é segurança, é proteção, é carinho, mas isso tá sendo bloqueios que você tá colocando na criança. E quando você fica adulto, você tem que se virar pra poder remover isso daí. Porque seus pais não conseguiram, tá ligado? Seus pais colocaram isso em você. E é muito doido, porque, tipo, quando você fica adulto e tem consciência, parece que é mais difícil. Parece não, é mais difícil. Porque, tipo, antes você imaginava que você. Quando você era criança, na verdade, né? Você tentava fazer os negócios e aí você tinha mais coragem. Porque, pô, você é uma criança, não sabe das coisas e tudo mais. E aí vem as pessoas, tipo, podando, 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 podando. Aí é como se você pegasse essa confiança e guardasse ela. Aí você começa a ficar com medo. Aí você substitui por medo. E aí você começa a ficar, tipo, não, mano, eu vou fazer aquilo ali, mas não. Eu não sou ninguém, mano. Eu não sou capaz. Por que eu vou tentar? Quem eu acho que eu sou? Minha mãe falou pra mim a minha vida toda que eu sou um bosta. Por que eu vou tentar? A minha avó, minha tia, qualquer pessoa. E aí você quer ficar parado. Você acha que é melhor ficar ali. Você ser um bom garoto, tem que ouvir o parabéns da sua mãe. Então, pô, minha mãe falou pra eu seguir fazendo faculdade, então eu tenho que seguir fazendo faculdade, tem que ir ali, sim senhora. Eu preciso me formar na faculdade merda que eu tô fazendo, que eu não gosto, tô fazendo isso só pra deixar ela feliz, pra poder chegar no final e ouvir pelo menos um parabéns dela, tá ligado? É foda, mano. É foda. E aí, tipo, que nem, eu sempre fui muito mimado. Eu sempre fui uma criança muito separada, assim, tipo, as pessoas, assim, quando eu era criança, eu sempre gostei muito de brincar com meninas. Então, tipo, eu nunca tive uma referência de um homem forte na minha vida, tá ligado? A minha mãe é uma mãe solteira, as minhas tias são mães solteiras, nenhuma casou, uma só casou, e ela morava longe, tá ligado? Então eu nunca tive a referência de um homem forte. E aí, eu tive que aprender a virar homem, agir como um homem mais velho. E aí tive que, tipo, mano, eu vou ter que agir dessa forma, tá ligado? E é foda porque, tipo, as pessoas à sua volta, sei lá, as mulheres que viram você crescer, não veem você como homem. Veem você como um menininho, uma criança. E aí você tem que se impor, tipo, mano, não é pra você me tratar dessa forma. Eu sou um homem. Tem que me tratar como um homem. Aí, tipo, sei lá, me machuquei. Ai, meu Deus, o garotinho se machucou. Não, mano. Me machuquei, mas eu sou um homem, eu me viro. Eu dou um jeito, tá ligado? E aí você tem que pegar e começar a podar e agir como um homem, mano. É foda isso. Porque as nossas mães, elas não percebem que o carinho delas, o amor delas, aquela forma que elas veem que é a melhor forma de ensinar a gente, tá podando a gente, tá ferrando a gente. Igual, por exemplo, eu nunca subi em árvore, porque sempre quando eu subia em árvore, minha mãe falava, não, não faz isso não, você vai cair, você vai se machucar e não sei o quê. Fica colocando medo. Não sei pular um muro, porque sempre que tava colocando medo. Aí teve um dia que eu morava com a minha tia e minha avó, e aí a nossa vizinha, ela é dona da casa, né, que a gente morava. Aí era tipo, só tinha um muro pequenininho assim, mas não era pequenininho.
ela batia, tipo, na minha garganta, assim, no meu pescoço. Tinha que fazer uma força ali pra subir. E aí um dia o marido dela caiu, que o marido dela tem, tipo, 90 e poucos anos. O marido dela caiu e ela começou a gritar. Tipo, meu Deus, não sei o quê. Aí eu ouvi assim, eu tava de fone, né? Tava trabalhando. Aí eu ouvi o grito assim, eu cheguei a falar com a minha avó. Falei, o que aconteceu? Ela, eu acho que ele caiu, não sei o quê. Aí eu, mano, tive que agir como um homem, tá ligado? Eu tive que agir como um homem. Peguei, subi numa cadeira lá e fui pro muro. Aí eu, tipo, meu Deus, eu vou cair, nossa, eu vou me machucar, e não sei o quê. Aí eu peguei, tipo, mano, foda-se se eu vou me machucar. Tem uma pessoa precisando de mim. Aí eu peguei e pulei. Pulei do jeito mais bosta possível, pulei do jeito mais bosta possível, mas eu pulei. Aí eu fui lá, ele tinha caído na cadeira lá, e aí eu levantei ele, coloquei ele na cadeira e tudo mais, assim. E aí eu fiquei lá até chegar os filhos deles, né? E foi isso. Foi literalmente isso. E eu fiquei tipo, mano, caralho. É isso, mano. Não tem o que fazer. Eu nasci com a porra de um peru no meio das minhas pernas, velho. Eu tenho que agir dessa forma. Se eu não agir como um homem, quem que vai agir, tá ligado? E aí é difícil, é foda, tá ligado? Eu comecei a fazer boxe, pra poder aprender sobre isso, levar burro na cara e, tipo, mano, ir melhorando e tudo mais. Depois de adulto, não quando eu era criança. Porque quando eu fazia judô quando eu era criança. Mas eu me machucava, minha mãe, ai meu Deus, meu filhinho me machucou. Não sei o quê. Mano, faz parte, tá ligado? Faz parte. Aí eu sempre fui muito mimadinho. E aí agora que eu tenho consciência, tipo, mano, eu preciso passar por isso. Preciso me machucar, preciso tá, tipo, ferrado, tomar uma decisão e sofrer as consequências da minha decisão e tudo mais, tá ligado? É isso. Essa é a vida de um adulto. Essa é a vida de um homem adulto, tá ligado? É isso, tá ligado? As pessoas vão querer diminuir, vão querer falar não sei o quê e blá blá blá. Mas, mano, você nasceu um homem. Você tem que se virar, tá ligado? É uma coisa que eu acredito muito, 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 muito mesmo. Então, eu vejo que Deus tá me mostrando muito isso, de, tipo, ter confiança em mim, na minha capacidade. Porque as pessoas, elas percebem que você não tem a confiança em você e elas vão montar em você. Elas vão tentar tirar proveito de você. Elas vão falar várias coisas de você. Elas vão fazer isso. Elas vão fazer isso. Elas vão querer te zoar. Elas vão querer te diminuir. Elas vão querer falar que, ai, quem você acha que você é? Ai, mas você não consegue fazer tal coisa. Ai, mas. Eu sei disso. Eu sei que as pessoas vão fazer isso. Ainda mais as pessoas que te conhecem faz tempo. Um monte de gente que me conhece desde criança age dessa forma. E agora eu fico tipo, mano, eu corto. Eu falo, mano, não é pra você agir dessa forma comigo. Tá achando que é o quê? Tá achando que é festa agora. Porque eu sempre tive muito medo do conflito. E fazendo boxe, eu vi que o conflito não é grande coisa, tá ligado? É muito difícil a pessoa chegar num ponto de dar soco. Então você tem que se impor, tá ligado? E é isso, tá ligado? Você tem que aprender. Se você não teve isso quando você era criança, mano. Se você foi filho de mãe solteira igual eu, mano, você se ferrou, velho. Sua mãe pode ser incrível e tudo mais, só que ela não. Ela nunca, nunca, nunca vai conseguir fazer o papel de um homem. Nunca, nunca. Você tem que se virar. Vai ter que se virar duas vezes mais. Porque você é um filho de mãe solteira. Você é um homem, filho de mãe solteira. Você tem que se virar. Tem que agir de uma forma. Você vai ter que ser o homem que você queria ter quando você era criança como referência, tá ligado? Eu gosto de pensar assim. É igual num acidente. No acidente eu, tipo, mano, eu não tinha ninguém pra eu usar como referência. Ninguém, tipo, caralho, esse cara é pica, ele passou por isso e ele conseguiu e se melhorou e tudo mais. Tinha o cara lá, um boxeador que tinha quebrado o pescoço, esqueci o nome dele. Que ele quebrou o pescoço, aí se recuperou e aí depois ele lutou de novo e ganhou. Eu usava ele assim, ou o Might Guy do Naruto. Eu usava esses dois. Mas, tipo, eu vou ter que ser a minha própria referência. Eu vou ter que ser o cara que eu gostaria de ter pra eu poder me inspirar. E é isso, tá ligado? E é isso. Então, tipo, o bagulho mais importante que eu tô aprendendo esses últimos tempos, né, principalmente esse ano, é sobre ter confiança, tá ligado? Confiar em você mesmo. E essa fica a minha reflexão pra vocês. Pense nisso. Tipo,
Confie um pouco mais em você. Quantas vezes você deixou de fazer as coisas porque você não confiava em você? Você deixou de tentar tal coisa porque você não confiava em você? Porque a sua mente tá fazendo barulho pra caramba, fazendo muito eco na sua cabeça, e você ouve ela. Você não faz o que você tem que fazer. Você não faz o que você acredita, tá ligado? Porque você é um escravo da sua mente, tá ligado? Porque as pessoas colocaram esses drivers mentais, essas programações, essas crenças na sua cabeça, e você segue elas como se fosse a única verdade da vida, tá ligado? E você só vai crescer, você só vai melhorar, você só vai virar um homem ou virar uma mulher. Tô dando exemplo de homem porque eu sou um homem, né? Então tô falando da minha vida. Mas tem muita mulher que ouve aqui e manda mensagem às vezes assim e tal. Então, tipo, pô, brigadão. Mas você pega o que eu tô falando e adapta pra sua realidade. Então, tipo, você só vai conseguir as coisas, só vai ter a vida que você tanto deseja, ter a pessoa que você tanto deseja e fazer as coisas que você tanto deseja se você começar a confiar um pouco em você.